Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Imaculada, quarta-feira oracional aqui no Sempre com Você. Dia especial, né? O dia em que nós começamos, né, com a Santa Missa e vamos durante todo o dia rezando junto com você. Convido você a mergulhar nessa espiritualidade mariana, missionária e colbiana e que tanto toca o nosso coração, né? Tanto transforma o nosso coração. Às vezes o que nós precisamos de fato é parar um tempo para rezarmos, pararmos um tempo para refletirmos sobre a nossa vida e saber até que ponto eu tenho deixado Deus ser Deus dentro dela, não é mesmo? Quando nós nos entregamos em oração, nós nos sentimos até mais confiantes, porque nós tiramos toda a preocupação de nós, né, que às vezes não deixa a gente dormir e tudo mais, e colocamos na mão de Deus. E é isso que o Senhor quer, é isso que a Virgem Imaculada pede de nós, que nós confiemos na sua intercessão e que possamos entregar para ela, para que ela possa levar até Jesus. Hoje, quarta-feira, aqui é dia de Sempre com Você oracional. O padre Evaldo Wroblewski, ele é orionita, já está aqui com a gente. E daqui a pouquinho vai estar aqui para rezar por você, para rezar com você, pela sua intenção. Lembrando que é bênção sacerdotal, né, gente? Então, vamos aproveitar a graça de Deus, vamos aproveitar, né, o padre que vai estar aqui para abençoar nossas intenções. Você pode ligar no 3349-1015 ou mandar sua mensagem de texto no 993470532, tá bom? Colocar seu nome, a sua intenção e que nós vamos ler, né? Que nós vamos rezar por você aqui hoje. Essa é a nossa missão, rezar por você e rezar com você, tá bom? Quero agradecer você que é Millet, você que é colaborador dessa obra, que mantém a nossa obra de evangelização, nosso muito obrigada. Já recebeu a revista Millet esse mês na sua casa? Pois é, de julho já está todo especial e você pode colaborar com a gente. Você sabe que a doação é espontânea, você sabe que você vai doar aquilo que o coração desejar, você sabe que com você nós podemos caminhar, nós podemos ir além. Você sabe que essa obra, ela não tem veiculação comercial, né? As pessoas que aparecem aqui são apoiadores da nossa obra, né? Não pagam comercial, então quem mantém essa obra de evangelização é o nosso Millet, tá? Então fica o nosso muito obrigado e você que não é Millet ainda, o telefone é o mesmo, 3349-1015, para se tornar um colaborador da nossa obra de evangelização. E antes de rezarmos, quero convidar você a ver a nossa dica de como viver melhor. Não se preocupe com o que as pessoas pensam. Todos nós morreremos no final. Você realmente acha que é importante dar valor ao que as pessoas pensam de você? Vivemos melhor também quando estamos em oração. Por isso convido você a rezar comigo nessa tarde. Rezarmos juntos com São Maximiliano Kolbe, que é o fundador dessa obra e que nos inspira todos os dias. E ele nos diz assim: por que vocês se preocupam, meus filhos? Nada de mal pode acontecer se Deus e a Imaculada não permitirem. Deixemo-nos conduzir por ela. Por que vocês se preocupam, meus filhos? Nada de mal pode nos acontecer se Deus e a Imaculada não permitirem. Deixemo-nos conduzir por ela. São Maximiliano Maria Kolbe. E de fato nos preocupamos demais, era o que eu dizia no começo do programa. Quantas preocupações nos tiram o sono? Quantas vezes nós queremos administrar e queremos resolver todos os nossos problemas, até mesmo aqueles que são inalcançáveis para nós. Há uma sabedoria muito grande daqueles que entendem que não conseguem e entregam na mão de Deus. E também uma ignorância muito grande daqueles que entendem que não conseguem, mas também não desapegam e não conseguem entregar na mão de Deus. Quando a gente tem a plena certeza de que está tudo na mão de Deus e que Deus está tomando conta de tudo, a gente consegue até dormir melhor. Porque a preocupação não bate. Porque não vai bater a nossa porta e o tempo inteiro ficar cobrando da gente essa responsabilidade. É que eu acho que é justamente isso. Às vezes a gente quer responsabilidade para nós que não nos compete. Às vezes precisamos experimentar da graça de Deus, precisamos experimentar da providência de Deus, mas a gente quer aquela responsabilidade pra gente que não nos compete. E muitas vezes aquilo que nos compete a gente deixa de lado, a gente não é autorresponsável, não é mesmo? Existe uma diferença muito grande entre autorresponsabilidade e autossuficiência.
Autorresponsabilidade é você assumir aquilo tudo que você faz e quem você é. Autossuficiência é você achar que você não precisa de nada e nem de ninguém, que você pode resolver tudo sozinho. E sabemos que não é assim. Sabemos que na nossa vida e na nossa caminhada nós precisamos uns dos outros. E precisamos compreender a grandeza de Deus na nossa vida. Enquanto a gente não compreender a grandeza de Deus na nossa vida, a gente não vai conseguir se libertar dessas falsas responsabilidades que nós podemos colocar na mão de Deus e descansar. Parece que é algo distante quando eu falo isso, né? Mas eu faço isso. Será que fazemos mesmo? Eu digo fazemos porque também isso é um desafio para mim. Confiar plenamente que Deus está fazendo tudo que é possível. Que Deus está fazendo tudo da forma dele. Eu tenho rezado diante de circunstâncias que eu tenho passado, assim que eu não estou entendendo. Isso não significa que eu não fico triste, isso não significa que eu não duvide. Mas eu tenho rezado assim, pedido para Deus tirar do meu coração qualquer dúvida. E que eu possa, só quando acontecerem as coisas, se não for como eu quero, que Ele só me faça entender. Que Ele não me faça culpar ninguém, nem me autorresponsabilizar por algo que não compete a mim. Talvez esse seja o passo principal que nós tenhamos que dar. E aí Padre Kolbe se pergunta, na verdade, pra gente, né? Por que você se preocupa, meus filhos? Que nada de mal vai nos acontecer se Deus e a Imaculada não permitirem. Nada de mal vai nos acontecer se nos entregarmos verdadeiramente no coração de Jesus e da Imaculada. Nada de mal nos acontecerá se nós nos comprometermos a fazer a nossa parte e deixar a parte de Deus com Ele. Nada de mal vai nos acontecer se nós pararmos de sermos autossuficientes e entregarmos tudo na mão de Deus. Fazemos a nossa parte, porém entregamos também na mão de Deus. Porém sabemos que Deus também faz a parte dele, não é mesmo? Confiantes nisso, então, peçamos a intercessão de Nossa Senhora, sob o título da Imaculada Conceição, sobre nós, as nossas preocupações. Por que te preocupas, meus filhos? Por que te preocupam? Não nos preocupemos demasiadamente com aquilo que compete ao Senhor, com aquilo que é do Senhor. Que a Virgem Imaculada possa nos ajudar, então. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. Quantos compromissos, né, gente? Quanta realidade, quantas preocupações. Pois é, nós devemos pensar um pouco que às vezes a gente se preocupa demasiado com aquilo que não é do nosso feitio. O Senhor sabe o que está fazendo conosco. E mais uma quarta-feira, quem está conosco aqui é o Padre Evaldo Wroblewski. Eu aprendi a falar o nome dele, adoro falar o sobrenome dele. Sua bênção, Padre. Deus abençoe. Bem-vindo, viu? Mais uma vez. Obrigado. E, Padre, a gente reza sempre aqui nas quartas-feiras, mas é preciso essa confiança, né, que Padre Kolbe diz aqui, né? Por que vocês se preocupam, meus filhos? Nada de mal pode nos acontecer se Deus e a Imaculada não permitirem, né? A fé, né? A fé que é o primeiro passo para que tudo possa acontecer. Nós professamos a fé, então é preciso que essa profissão de fé se torne vida, mais do que palavras, mais do que termos teológicos, a fé que me leva a um compromisso com Deus, a uma intimidade com Deus, e a partir dessa intimidade, a graça e a obra dele acontecem em nós. É verdade, Padre. E hoje, né, o evangelho de hoje está lá em Mateus, no capítulo 10, versículos de 1 a 7, e diz assim para nós nesse dia de hoje. Chamando os 12 discípulos, Jesus lhes deu o poder para expulsar os espíritos impuros e para curar qualquer doença ou enfermidade. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Em primeiro lugar, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, que o traiu. Esses 12 Jesus enviou depois de lhes dar as seguintes instruções. Não tomeis o caminho que conduz aos pagãos, nem entreis nas cidades dos samaritanos. E diante das ovelhas perdidas da casa de Israel, andando
pelo caminho, anunciai que o reino dos céus está perto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E faz hora que vem falando dessa missão, de mandar 2 a 2, de selecionar seus discípulos, né, Padre? Justo. É interessante o evangelho de hoje, porque ele mostra que de 72 pessoas, 72 nações, vamos dizer assim, Jesus escolhe a 12. 12 homens, 12 pessoas comuns, assim como nós somos. Os apóstolos, eles se aproximaram de Jesus e foram escolhidos por ele, como vai dizer o evangelho, para que eles fossem onde Jesus devia ir. Então essa é a nossa missão, levar sempre Jesus. E esse Jesus que anuncia uma boa nova do reino, como vai dizer o texto do evangelho, para especialmente as pessoas esquecidas, as pessoas perdidas de Israel. Todos nós podemos ser incluídos naqueles que precisam ouvir o anúncio do reino. Mas é importante salientar que os apóstolos, eles eram pessoas normais, eram homens que tinham seus trabalhos, seus desejos, seus sentimentos. Você olha para uma pessoa como Mateus, que era cobrador de impostos, político da sua época. Você olha para Judas, que depois vai ser aquele que trairá Jesus por algumas moedas. Então, Jesus, ele não escolhe as pessoas perfeitas. Estar ao lado de Jesus nos ajuda a encontrar o caminho da perfeição. É diferente. É diferente. Se o critério de Jesus fosse a perfeição, nenhum de nós estaríamos incluídos. A gente fala às vezes assim, vou esperar ficar pronto, né, para entrar na messe. Esperar o momento certo. Qual né? é o momento certo, né, Padre? Justamente. Então, Jesus, ele nos chama para que nós nos aproximemos dele, que é a perfeição. E vivendo essa comunhão com Jesus, é que nós chegaremos a trabalhar nesse discipulado que ele nos convida, nos chama, compete a cada um de nós. E é sempre bom lembrar, eu gosto de colocar sempre esse pensamento, né? Todos nós, pelo batismo, recebemos a unção. Então, todos nós somos chamados a ser discípulo. Ninguém está excluído. Desde o mais novo até aquele que tem mais idade, o padre, o bispo, o jovem, o casado, o solteiro, aquele que é separado, que está desquitado, ou por algum motivo está sofrendo. Todos nós somos chamados. Jesus não exclui a ninguém. O homem pode excluir, a pessoa humana pode excluir, mas Jesus não exclui. Jesus acolhe. E acolhe porque ele nos olha com compaixão, vai dizer o evangelho. Então, a apostolicidade, o ser apóstolo, ele vai ser um chamado sempre a cada um de nós. E também é interessante perceber nesse texto que Jesus, ele dá autoridade para os seus apóstolos para expulsarem o mal e para anunciarem a boa nova. Então, é preciso que nós compreendamos daí que não temos por que dialogar com o mal. Nós não podemos, não devemos desafiar o mal, desafiar o pecado. O termo que ele usa para expulsar o mal. Então, do mal, do diabo, do pecado, nós devemos manter a distância, a luta, a batalha. Eu não posso dialogar com o mal, não posso dialogar com o pecado. O mal, o pecado deve ser expulso, deve ser exterminado. Só assim eu construo o discipulado do reino de Deus. E sabe, Padre, ontem a gente falava um pouquinho sobre vivência em comunidade, aqui com o Padre Reginaldo, e colocávamos muito essa questão do chamado, né? Que às vezes nós somos chamados e nós colocamos 1000 empecilhos, né, para essa caminhada. E quando Jesus nos escolhe, e até mesmo ali o Senhor falou, ele dá uma ordem e ao mesmo tempo ele fala, vá. Ele não fala assim, ó, vocês vão ver se vocês vão conseguir. Pensa melhor, vou dar 3 dias para vocês pensarem. Não, não tem isso, né, Padre? E quando Jesus escolhe, ele capacita. A gente às vezes tem medo porque não me acho capaz. Cada um tem o seu dom. Sim. Né? Você vê que são pessoas totalmente diferentes umas da outra aqui, né? Exato. Um cobrador de imposto, o outro é isso, o outro é aquilo.
né? Daí ele cita Judas, o que vai trair Jesus, um diferente do outro. Sim. Talvez se Jesus tivesse escolhido todo mundo igual, fosse muito igual, não conseguiríamos chegar onde chegou. Tanto que hoje a gente proclama ainda, né, as maravilhas de Deus, a gente está aqui para semear as sementes da Boa Nova, né? Exatamente. É justamente essa humanidade, né? A humanidade que se aproxima de Jesus, ela é transformada. Jesus não escolhe as pessoas perfeitas, as mais inteligentes. Jesus não escolhe doutores. Jesus escolhe pessoas. Daqueles tantos discípulos, ele escolheu 12. A gente sabe que este número é simbólico, obviamente, né? Porém, Jesus escolheu pessoas que eram do seu meio. Jesus não escolhe grandes doutores. Escolhe, como você disse, como o Evangelho diz, um cobrador de impostos, escolhe um pescador, escolhe outro que era mais nervoso, outro que era mais calminho, um que quis uma prova, como a gente refletia semana passada, do Tomé, outro que queria matar a espada, não é? Ontem nós lembrávamos da Paulina, escolhida por Jesus, primeira santa brasileira, né? Chama o Maximiliano para que possa dar o seu testemunho no momento de perseguição e de dor, e assim a gente vai vendo, né? Hoje em dia chama tantas pessoas para falar em seu nome. Talvez cada um de nós, mais do que talvez, né? Cada um de nós precisa ouvir esse chamado. Ouvir e responder, né? Ouvir e responder. Responder, ouvir, responder e pôr a obra em prática. É verdade, gente. Hoje a gente está aqui para rezar por você, para rezar com você. O padre já tem algumas intenções aqui. Preciso lembrar você, todo dia eu estou esquecendo, quarta-feira, nosso copo com água está aqui. No final do segundo bloco, o padre vai dar uma bênção especial sobre essa água, abençoando já a água que está na sua casa, objetos de devoção, terço, imagens, né? Se você quiser que seja abençoado também um currículo, carteira de trabalho, medicamentos, convido você a rezar com a gente nessa tarde de quarta-feira. Nós vamos para um rápido intervalo, tempo de uma água aqui, e a gente já volta se você quiser participar, 3349-1015, 993470532, tá bom? Sai daí não.